Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é Cauã, do segundo ano de informática. E hoje eu vim dar uma explicação sobre o que é o peso aparente e como ele é afetado pela sua aceleração, especificamente em situações envolvendo elevadores. Agora vamos supor uma situação. Uma pessoa entra no elevador e dentro desse elevador tem uma balança. E a pessoa decide ir em cima da balança. Aí ela olha para o peso dela e vê que quando ela está parada, o peso dela está marcando 1. E quando ela vê que o elevador desceu, o peso dela está marcando o outro. E, e ela fez outro experimento que ela fez subir, que o peso dela também deu outro, diferente do parado e do elevador. Ó, o peso aparente de uma pessoa ou de um objeto em um elevador é a força com que o chão do elevador empurra a pessoa ou objeto, e que pode variar dependendo da aceleração do elevador. Essa sensação de peso alterado ocorre devido à aceleração ou aceleração do elevador. Como eu expliquei, se o elevador estiver subindo, marca 1, se o elevador estiver descendo, marca outro. Então, por esse motivo que nós temos essas diferenças assim, de peso. Mas vamos entender por que isso acontece com a balança. Nós temos que entender que a balança mede nossa normal. Então, ela não mede nosso peso. Ela tem um sistema dentro dela que é totalmente feito de molas, que ela vai medir a força que ela tem que fazer para deixar você totalmente em equilíbrio. Ela não vai medir necessariamente o seu peso, porque vai depender da situação que você está. Por isso que quando a gente vai se pesar em algum estabelecimento, assim, farmácia, academia, posto de saúde, a balança sempre tem que estar nivelada, porque se deixar ela desnivelada, mesmo que seja um pouco, o seu peso vai mudar. Então, nós temos que entender que ela mede seu normal. Então, ela não vai medir necessariamente seu peso, porque vai depender da situação. Vamos dar outro exemplo aqui. Vamos supor que, por exemplo, você está debaixo d'água. Ela vai medir uma coisa. Se você estiver dentro do elevador, como deu um exemplo agora, se ele estiver subindo, ele vai medir uma coisa. Se ele estiver descendo, ele vai medir outra. E se ele estiver parado, ele vai medir outra também. E se o terreno em que você está se medindo, está se pesando, estiver desnivelado, vai dar outra também. Como eu falei sobre a balança, ah, ela não mede nosso peso, necessariamente nosso peso, mas sim ela mede a força normal, que é exercida sobre ela. Essa força normal é afetada pela aceleração, como do exemplo do elevador. Se o elevador estiver subindo, é uma aceleração, se estiver descendo, é outra. E é por isso que leva o conceito de peso aparente. Agora, nós vamos fazer o exemplo do elevador e explicar de passo a passo e por que realmente um elevador ele vai mudar o peso, seu peso vai mudar quando o elevador está subindo e vai mudar quando ele está descendo. E também que quando você estiver parado, ele vai medir o seu peso normal. Mas para isso, nós temos que usar a segunda lei de Newton, que diz a seguinte coisa: a força resultante é igual à massa multiplicada pela aceleração. E é, a normal ela vai estar apontada para cima e o seu peso, sua massa, ele vai estar apontado para baixo por conta da gravidade. Então, é, quem vai estar positivo ou negativo é quem está a favor da aceleração. Agora, sabendo disso, nós vamos fazer você ganhar uns quilinhos a mais, mesmo que seja algo ilusório. Você vai entender como que o seu peso vai mudar se o elevador estiver subindo. Mas temos que entender que a aceleração está para cima. Logo, sua força normal ela vai ser maior que seu peso, sua massa. Sabendo disso, nós só precisamos aplicar a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Agora, sabendo disso, nós vamos colocar o N e o P dentro da fórmula da segunda lei
que vai ficar o seguinte, vai ficar N menos P igual M vezes A, que é massa e aceleração, que sua massa não muda, é diferente da sua normal. Sua massa com influência da gravidade, sua massa é a mesma. Agora nós vamos descobrir sua normal. O seu peso, vamos supor que você tenha 50 quilos, que é mais ou menos, que é 500 newtons. Então, se seu peso são 500 newtons, então sua massa é 50. Certo? Agora, sabendo desses números, nós podemos escrever a fórmula, ficando N menos 500 igual 50 vezes 2, que é a aceleração que eu inventei aqui. Certo? Agora, com todos os números, só basta fazer a conta. Nós vamos fazer N igual esse o seu peso ele está negativo, então nós vamos passar ele para o outro lado, fazendo ele ficar positivo. Então fica 500 mais 50 vezes 2. Então nós multiplicamos 50 por 2, que dá 100, mais 500, que dá 600. Então a sua normal vai ser de 600. Mas para descobrir o seu peso real e quanto você ganhou, certo? Agora para descobrir seu peso, seu peso real, basta dividir o valor que deu por 10. Então fica 600 dividido por 10, que no caso ficam 60 quilos. Então, pro carinha que estava se sentindo muito magro, ele ganhou 10 quilos a mais só subindo, colocando o elevador para subir, certo? Agora que nós fizemos o exemplo aqui em cima, fica muito mais fácil nós fazermos outro exemplo de o elevador descendo e a pessoa em cima da balança. Vamos supor aí que a pessoa está acima do peso, se sente desconfortável com isso. Vamos supor mais especificamente um adolescente assim, de 15, 16 anos, que ele tem uma estatura meio baixa assim, e não está nada confortável com isso. Para isso, nós vamos usar a mesma fórmula que nós usamos no exemplo anterior, que é a fórmula da segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Sabendo disso, nós só vamos trocar em os valores que nós temos ali na fórmula. E também sabendo que a aceleração ela vai para baixo. Logo, o que vai ficar positivo vai ser o P e o N, que é o normal, negativo. Agora, sabendo tudo isso, a fórmula vai ficar a seguinte: P menos N igual a M vezes A. P vai ser igual a 800 e a normal nós não sabemos. E a massa vai ser de 80 e a aceleração de 2 metros por segundo. Então, fica 800 menos N igual a 80 vezes 2. Primeiro, nós vamos resolver a multiplicação, que fica 80 vezes 2, que fica 160. Logo, eu vou passar o 800 para depois da igualdade. Esse número, que era positivo, vai ficar negativo. Vai ficar 160 menos 800. Então, fica menos N igual a 160 menos 800. Sabendo que menos 160 menos 800 é igual a 640. Então, fica menos N igual a menos 640. Para transformarmos isso tudo em um valor positivo, basta nós multiplicarmos por 1. Bota parênteses vezes 1, que fica tudo positivo. E para descobrir o peso, né, ali, final, basta nós dividirmos por 10. Então, 640 dividido por 10 dá 64. Logo, o rapazinho que tinha 80 quilos perdeu quase 20 quilos só colocando o elevador para descer.